Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea que contratou o Enzo Maresca como técnico pelas próximas 5 temporadas, pelo menos é o que diz o contrato. Óbvio que vai ter que ter desempenho se ele quiser ficar esse tempo todo no comando do clube, mas de qualquer maneira, né, é uma aposta que o Chelsea faz. Eu mantenho a minha opinião que era melhor do que ficar com o Maurício Pochettino, porque assim, você troca a certeza de algo muito pouco produtivo pela possibilidade de algo interessante, né? Se ele vai corresponder às boas expectativas que a diretoria coloca nele, isso daí é outra história. Mas a verdade é que o Chelsea com o Pochettino dificilmente iria lutar por títulos. Era um time que era muito mal trabalhado na questão tática, uma gestão muito pobre da questão de saúde física dos atletas. E assim, eu acho que um dos motivos para o Maresca ser contratado é o bom retrospecto dele no Leicester em relação a lesões. Ele não é um cara inconsequente, ele não vai forçar o corpo de um atleta além do que se deve. Então assim, ele geriu tão bem o elenco do Leicester, né, que muitos jogadores que eram conhecidos por ter problema com lesão, eles tiveram a temporada com mais jogos sob o comando dele, né? E assim, é um cara que já passou no staff técnico de muita gente grande, né? Ele esteve no staff técnico do Guardiola, mas já esteve também no staff técnico de Manuel Pellegrini. Então, assim, é um cara que já rodou ali com alguns outros técnicos bastante conhecidos e ele é um cara que sabe trabalhar bem com jovens atletas. Não à toa, um dos trabalhos dele no Manchester City era o desenvolvimento de jovens atletas. Ele foi um dos responsáveis pelo Romeu Lavia ter conseguido subir para o profissional mais cedo, entende? Ser uma estrela precoce. Então, nesse aspecto, o Chelsea consegue ver alguém que se encaixa com o time que eles montaram, né? E assim, ele não é o cara com estofo, né? Ele não é o cara que tem um currículo ou arrogância como o Pochettino tem, porque assim, pro currículo do Pochettino é um negócio bem qualquer coisa, mas ele tem a arrogância de um cara como o Guardiola, de um Klopp, né? Que ele ficava citando o tempo todo os técnicos que são melhores do que ele para defender o trabalho que ele fazia, né? Mas o Maresca não é um cara que vai colocar assim, socar a mão na mesa e falar, eu quero jogar no X, Y. Acho que ele vai poder até recomendar alguns atletas aos diretores de futebol, etc. Ele vai ter uma boa comunicação, imagino. Mas ele é um técnico que vai aceitar o que vier para ele, entende? Até porque é uma oportunidade boa. O Chelsea não está contratando jogadores ruins, isso tem que ser dito. Então, assim, curioso para ver como que ele vai gerenciar essa situação, né, dos jogadores que vão vir para o clube. É sempre arriscado quando a diretoria de futebol detém muito poder, quando não há esse equilíbrio entre técnico e a diretoria de futebol, e você traz jogadores que não se encaixam em nada com a fórmula de um cara jogar. Mas a verdade é que assim, o Chelsea está querendo aumentar a qualidade e vai, pelo visto, dar o tempo necessário. Para o Maresca, eu acho que os objetivos nessa primeira temporada dele, pelo menos é conseguir ali um top 4 ou top 5, né? Pelo menos uma vaguinha Europa League é o mínimo, né? E assim, um time mais sólido, um time mais regular, consistente. É um desafio interessante para ele, entende? Ele vai comandar um elenco que tem qualidade, que tem talento, mas ao mesmo tempo ele vai ter uma pré-temporada, ele vai ter tempo para planejar as ideias e chegar na primeira rodada da Premier League pelo menos com alguma ideia de jogo, pelo menos com alguma tática já estabelecida dentro do elenco, né? Fico curioso para ver como vai ser a estruturação do meio-campo, visto que ele gosta de um jogador que sobe mais para o ataque, ele gosta de fazer uma formação variável, né, que vai para os 3 zagueiros quando o time tem a bola no pé, e aí a gente pode ver o Enzo Fernandes ou o Caicedo avançando mais. São jogadores que têm qualidade para avançar mais, mas ao mesmo tempo, né, são jogadores que parecem desempenhar seu melhor futebol jogando um pouco mais recuados. Então, assim, curioso para ver como ele vai utilizar as peças, curioso para ver qual vai ser a função do Christopher Nkunku, do Palmer, como ele vai utilizar os pontas desse elenco e quem será o centroavante que a equipe vai contratar. Pelo visto, o Chelsea vai no mercado. Se vai ser um Benjamin Sesko ou um Victor Osimhen, só o tempo vai dizer. Eu acho que pro Osimhen vir, o Chelsea tem que vender alguns atletas, não sei, e torcer pro Conte querer tanto Lukaku ao ponto da Napoli tentar fazer uma negociação de troca, ou o Chelsea ter essa ideia também. Então, tô curioso para ver o que vai acontecer, o que pode ali fazer o Chelsea para melhorar esse elenco. Acho que a prioridade deveria ser o lado esquerdo do time, tanto para lateral, tanto para o ponta também. Eu acho que Sterling e Mudryk são nomes até agora que apareceram muito pouco confiáveis. Talvez o Maresca seja melhor para o Mudryk desenvolver-se do que o Pochettino era. A questão do Cucurella e também do Timo são laterais também poucos confiáveis.
E assim, centroavante, o Jackson é até um bom jogador, mas ele não é garantia de gols. O Chelsea, que a meu ver, precisa de um cara que seja mais garantia de gols. Então, assim, pode haver reforços para essas áreas e talvez até um goleiro. Dizem que o Maresca gosta do Ortega, que é o goleiro reserva do Ederson. Talvez ele aceite para o Chelsea para ter esse papel de assumir até como um titular, dependendo da maneira que o Maresca vai ver essa questão da hierarquia. No momento titular é o Djordje Petrovic, que é muito bom goleiro, mas não é um cara tão apurado na questão do jogo com os pés, né? Toda vez que a bola chega nele, ele evita correr riscos e tenta dar um chutão para frente. Eu não critico tanto isso, eu não acho que o goleiro tem que ser tão ativo assim na construção de jogadas, mas de qualquer maneira tem técnicos que fazem questão que o goleiro faça parte dessa construção de maneira mais intensa, e acho que o Maresca é um deles. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.